Bhakti Yoga é o caminho da devoção a Deus. Então, a gente vai tentar explicar sem muita dificuldade, porque o idioma que as escrituras é em sânscrito ou bengali, então tem muitos nomes que não é familiar à maioria das pessoas que estão assistindo, porque é uma cultura que surgiu na Índia, mas não se preocupe com nomes difíceis, porque conforme vocês vão assistindo, vão se familiarizando com os nomes, e, na verdade, o nome nem é importante, o importante é a explicação que eu vou dar. Meu nome é Damodara Das, eu pertenço a uma missão chamada Sri Chaitanya Sarasvati Mati. É uma missão fundada na Índia em 1941 pelo meu paranguru, Srila Siddhar Maharaj, e eu fui iniciado espiritualmente por Srila Govinda Maharaj. Então, eu vou começar a abordar, no começo, sobre a consciência de Krishna. Na verdade, a gente segue a consciência de Krishna. Quem é Krishna? Krishna é a suprema personalidade de Deus. Então, a gente vai falar sobre isso. E a Bhakti Yoga é justamente a devoção a Krishna, a devoção a Deus, a devoção a Mahaprabhu, que é um outro nome de Deus. Porque Deus, toda vez que vem na Terra, ele vem com um nome. E o Bhagavad Gita é uma escritura muito conhecida no mundo. Ela tem mais de 5.000 anos que foi escrita. E o próprio Krishna, o próprio Deus, fala para o seu devoto e amigo Arjuna, a consciência de Krishna, ela é plena. A consciência de Deus é plena. Então, a gente vai falar sobre isso. Vamos começar a falar sobre os Vedas. Os Vedas são as escrituras, uma das mais antigas do mundo, se não a mais antiga do mundo. Mas os Vedas não começaram há 5.000 anos, como a maioria das pessoas acredita, né? Os Vedas, na verdade, é uma verdade que veio de Krishna, de Deus. E Deus não passou isso só na escritura. Quando ele fez o universo material, ele criou o primeiro ser do universo, o Senhor Brahma. E ele passou todo esse conhecimento para o Senhor Brahma. E o Senhor Brahma passou para o seu discípulo, Narada Muni. E Narada Muni passou para Vyasadeva, Vedavyasa. E assim foi na sucessão discipular, de mestre para discípulo, mestre para discípulo, mestre para discípulo. Isso milhares e milhares e milhares e milhares de anos. Só que na era que nós vivemos hoje, chamada Kali Yuga, né? O Ocidente conhece como a era do ferro, né? São 4 eras, uma em seguida da outra. Começa com Satyuga, que seria a era do ouro, a Treta Yuga, a era da prata, Dwapara Yuga, a era do bronze, e Kali Yuga, a era do ferro, né? Traduzindo para o ocidental que conhece essas 4 eras. Então, na era de Kali Yuga, que é onde nós estamos hoje, o ser humano começou a perder a memória. Hoje em dia, todo mundo sabe que se você ligar, se eu passar o meu celular aqui, que daqui a pouco eu vou passar, se você notar em 1, 2, 3, 5 minutos, né, por mais inteligente que a pessoa seja, o QI mais alto, daqui meia hora, é praticamente impossível você decorar o celular. E se você decorar 1, você não decora 2, ou 3, ou 4. Então, Krishna mesmo, ele próprio, ele vem do Dwapara Yuga, na era anterior à Kali Yuga, que nós estamos, há mais de 5.000 anos, e ele passou toda essa informação, né, para nós, através da Escritura. E quem que compilou todas as Escrituras foi Vedavyasa. Vedavyasa é um Shaktavesha Avatar. Avatar é uma expansão de Krishna, uma expansão de Deus. Então, ele é um avatar do conhecimento, é a forma literária de Krishna. E ele escreveu os 4 Vedas, e ele escreveu o 5º Veda, que é o Mahabharata, e ele escreveu os 108 Upanishads, e ele escreveu também o Vedanta Darshana. E, para concluir, a última obra dele, ele escreveu o Śrīmad Bhagavatam, que é a conclusão de tudo, a explicação de tudo que ele escreveu. Mas um ser humano
em uma vida, ele não consegue ler todos os Vedas, porque é muita, muita, muita coisa, são muitos livros grossos, e não dá em uma vida para lermos tudo isso. Então, o que aconteceu? Há 534 anos atrás, Krishna, ele próprio, ele mesmo veio para o mundo material novamente, com o nome de Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu. O que quer dizer Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu? Maha quer dizer grande, Prabhu é o mestre. Então, é o grande mestre. O grande mestre do quê? Chaitanya é consciência. Então, ele é o grande mestre da consciência de Krishna. Ele veio na forma de um menino Brahmani. Brahmani é o sacerdote, numa família de Brahmanes, na Índia. E ele veio para quê? Ele veio por dois motivos. Motivo extrínseco, que é o que, na verdade, importa para a gente, que é ele veio dar toda a prática espiritual que nós temos que fazer nessa era de Kali Yuga, a era que nós vivemos hoje. Porque os Vedas foram compilados em Dwapara Yuga, há mais de 5.000 anos atrás. Só que nós entramos em outra era. Nós entramos na era da querela, da desavença. E não precisa ver muita televisão, ver muito noticiário para ver a desavença que está tendo no mundo, né? Você, em qualquer lugar que você vai, tem desavença com parente, com vizinho, com amigo, entre casais, entre países, né? Quem acompanha o noticiário está vendo que entre países atualmente está tendo desavença. Então, é a era da querela. E Mahaprabhu, Sri Chaitanya Mahaprabhu, ele veio há 534 anos atrás para dar todo esse processo para a gente de como se conectar com Deus novamente. Como que a gente vai se conectar com Deus? Então, ele escreveu 8 versos somente, né? Somente 8 versos. Mas ele deixou os associados dele. E os associados escreveram as escrituras que nós seguimos. Então, nós somos seguidores de Sri Chaitanya Mahaprabhu, né? Nós somos seguidores dele. Nós seguimos o que ele fala. E o que ele falou foi compilado pelos associados dele. Então, tem 3 coisas importantes que a gente tem que saber, na verdade. Chama Sambandha Gyana, Abhideya e Prayojana. Os nomes são complicados, mas não importa, né? O que é Sambandha Gyana? Sambandha Gyana quer dizer quem eu sou, né? As perguntas básicas do ser humano, né? Que tem alguma busca espiritual. Ele pergunta quem eu sou, por que eu estou nesse mundo, por que alguns sofrem e outros não, né? Por que eu vim para a Terra, por que eu estou nesse mundo? Então, a gente vai começar a falar agora sobre isso. Quem eu sou, né? A primeira explicação básica é que nós não somos o corpo, nós somos a alma, né? Nós não somos esse corpo, nós somos a alma. E a alma, ela habita esse corpo nesse momento. Então, o corpo é um veículo para a alma estar no mundo material. Toda alma que está no mundo material tem um corpo. E o corpo humano, a alma não está só no corpo humano, a alma está em tudo. Todo ser vivo tem alma. Animais, plantas, animais terrestres, aquáticos, aves, tudo tem alma, tudo tem alma. Então, a pergunta básica, né? Quem eu sou? Eu sou uma alma que habita esse corpo. E Krishna fala no Bhagavad Gita, né? A alma não pode ser molhada, a alma não pode ser queimada, a alma não está sujeita a nenhuma ação material. Mas a nossa alma está encoberta pela ilusão, né? E a ilusão chama Maya. Não sei se esse nome é familiar a todos, mas é um nome bem comum também. Então, nós estamos encobertos por Maya. E por que estamos nesse mundo? Porque nós escolhemos, né? Nós escolhemos estar no mundo material. Foi feita uma pergunta para nós e nós respondemos: eu quero, em vez de eu servir Deus, porque a função intrínseca da alma é servir Deus. Mas, em vez de servir Deus, normalmente a gente serve
serve pessoas, serve animais, a gente serve a família, serve o cachorro, serve o chefe, serve todo mundo, mas quem serve Deus? Né? A gente normalmente fica pedindo para Deus, né? Mas Deus não é nosso servo, nós temos que ser servos dele. E nós só estamos nesse mundo material porque nós optamos por não servir ele. Então a gente está nesse mundo material. Mas Deus, Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu, veio há 534 anos atrás para explicar como se conectar com ele, como se conectar e ir para o mundo transcendental. Né? Ele veio dar misericórdia para a gente. E não é um processo muito fácil, mas também não é difícil. É só nós termos vontade, né? A vontade de se conectar com Deus. Então, as perguntas básicas, né? E qual o objetivo final da alma? Né? Por que a alma está no mundo material? Qual que é o objetivo final? Porque se nós fizermos como os animais, um animal ele nasce e aí ele tem que se proteger, né, do predador dele, ele tem que se proteger, ele tem que se alimentar, ele tem que ter um abrigo onde dormir e ele tem que ter a procriação para perpetuar a espécie, senão a espécie entra em extinção. Então, são 4 coisas básicas que um animal faz desde que ele nasce até a hora que ele abandona o corpo. A gente não fala morrer porque a alma não morre. Então, a alma abandona o corpo, né? E o animal, ele faz essas 4 funções. E o ser humano, se ele não se conectar com Deus, se ele não buscar Deus, ele vai viver durante 30, 40, 50, 80, 100 anos, 120 anos, e ele não vai, se ele não tem essa busca por Deus, ele passou essa vida como um animal, se protegendo, né, procriando, comendo, enfim, as 4 funções básicas. A 5ª função básica do ser humano é o quê? É se conectar com Deus, é buscar Deus, né? Então, e Deus deu toda a receita, né? Eu costumo falar na aula que você vai fazer um bolo e Deus deu os ingredientes. Ele deu a receita, tantas gramas disso, tantas gramas daquilo. E ele, através de seus associados e ele próprio, ele ensinou como mexer, como fazer, como ligar o forno, quantos minutos deixar no forno, até que o bolo fique pronto, né? Essa analogia. E o que seria o bolo pronto? Qual o objetivo final da alma? Qual que é a prayodhana da alma? O prayodhana, o objetivo final da alma é amar a Deus, é prema. A palavra em sânscrito chama prema, amar a Deus, mas é um amor puro. Não é amor como eu amo chocolate, eu amo pizza, eu amo isso, eu amo aquilo. Então, foi muito banalizada essa palavra amor. Amor é algo muito sério, né? E o que significa amor? Amor não é desfrutar do próximo, amor não é desfrutar do companheiro, amor não é desfrutar do cachorro, do que for. Amor é você fazer o outro feliz. Isso daí é uma definição do nosso guru, e ele fala, amor é deixar o outro feliz, não a gente feliz. Não importa se a gente não está feliz, mas tem que o amor puro é deixar o outro feliz. Então, você pode até fazer um sacrifício para deixar o outro feliz. E quem que nós temos que deixar feliz? Deus. Essa função intrínseca da alma, servir Deus, deixar Deus feliz, né? E como a gente vai fazer isso? Então, a Bhakti Yoga, que é o processo que a gente segue, né, o caminho da devoção a Deus, existem 64 práticas devocionais, né? Chama Bhakti Anga, são 64, mas das 64, tem 9 principais. 9 práticas principais. Os nomes são meio difíceis, mas não importa, eu vou explicar cada um. Então, a primeira prática é Shiravana. O que quer dizer Shiravana? Shiravana quer dizer escutar sobre Deus. E escutar abrange também você ler sobre Deus, ler uma escritura, ler a aula do Guru. Né? O que seria o Guru? O Guru é o mestre espiritual. Né? Então, Shiravana é você escutar sobre Deus. Né? É escutar Harikata. Harikata é falar sobre Deus. Então, você escutar isso. Essa é a primeira prática. A segunda prática devocional da Bhakti Yoga chama-se Kirtan. Kirtan é a principal prática. O que seria Kirtan?
é falar sobre Deus, Harikata, cantar o santo nome de Deus. E, na verdade, toda a religião, a maioria pelo menos, canta os nomes de Deus, né? O cristão, o Brasil é um país cristão, né? E o Pai Nosso, não é todo cristão que canta, mas, enfim, o Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Então, o nome de Deus é santificado. E a nossa prática principal é cantar os nomes de Deus e falar sobre Deus, Harikata, e glorificar os associados de Deus. Essa é a prática principal. Né? E tem Mahaprabhu, que é a última reencarnação de Deus, o último avatar de Deus na Terra, e é ele próprio, né? O avatar dourado. Ele veio dar o Yuga Dharma, o Dharma da era. Dharma, o que significa Dharma? Dharma é o que você tem que executar nessa vida. Então, o que você tem que executar nessa vida espiritualmente é o canto congregacional do Santo Nome. Então, a gente tem que cantar em conjunto, a gente tem que se reunir. Sadhu Sangha, é o que a gente está fazendo agora aqui. A gente está fazendo Sadhu Sangha. Eu estou falando sobre Deus, sobre Krishna, e vocês estão escutando. Então, eu estou fazendo o processo de Kirtan, vocês estão fazendo o processo de Shravana. Então, os dois primeiros, Shravana, Kirtana. Aí, o terceiro processo, Smarana. O que quer dizer Smarana? Smarana é pensar em Deus. Né? Então, quando você pensa em Deus, você está fazendo o processo devocional de Bhakti Yoga. Né? O quarto processo, Shravana, Kirtana, Vishnu, Smarana. Padasevana. Padasevana, o que significa? Servir os pés de Deus. Prestar reverência para Deus. Né? Padasevana. Aí vem Vandana. Vandana é oração. Vandana quer dizer oração. Então, a gente faz oração, nossa prática, fazer oração glorificando Deus nas suas mais variadas formas, glorificando os mestres espirituais, os gurus, glorificando os locais sagrados, glorificando as deidades, enfim, glorificando todos. Essa é uma prática. A outra prática devocional da Bhakti Yoga, Archana. O que quer dizer Archana? Archana é você oferecer elementos para Deus. Então, a nossa prática tem uma cerimônia que a gente faz, chama Arati. E o que significa isso? É uma cerimônia onde o Pujari, que é o sacerdote, ele oferece incenso para Deus. Para quê? Para agradar o olfato de Deus. Aí ele oferece uma água, dando banho em Deus, uma água perfumada. Depois ele oferece um lenço para secar Deus. Depois ele oferece uma lamparina para quê? Para aquecer Deus e agradar também o sentido da visão de Deus. Aí ele oferece, o Pujari, né, que é o sacerdote, ele oferece flor. A flor, além de agradar a visão, ela agrada o olfato de Deus. Depois a gente tem um instrumento, chama chamara, feita com o rabo de um animal. E aí, com essa chamara, a gente abana a Deus. E normalmente se coloca uma essência também nessa chamara. Depois a gente abana a Deus realmente, que nem hoje, que está muito calor, pelo menos aqui em São Paulo, nós estamos em São Paulo, e está bem quente aqui, acredito que no resto do Brasil também. E aí a gente faz abanando com pena de pavão, um abano com pena de pavão. E para terminar a cerimônia, a gente toca uma concha, chanca, né, um búzio, e tocamos 4 vezes. Enquanto é feita essa cerimônia, os devotos, né, os associados que estão no templo, né, os participantes, eles cantam canções glorificando quem está no altar, Deus na sua forma que está no altar. Então, eles cantam. Então, todo mundo participa dessa cerimônia, e depois que é oferecido o incenso, a água, o lenço, o fogo, a flor, tudo para Deus, é oferecido também para quem está presente no templo. Isso daí é misericórdia de Deus, porque tudo primeiro é para Deus. Então, na verdade, tudo é por Deus e tudo é para Deus. Tudo que existe no mundo material é para Deus. Né? Então, é feita essa cerimônia, e através dessa cerimônia nós ganhamos mérito espiritual. E por que o mérito espiritual? O mérito espiritual vai te aumentar a vontade de se conectar com Deus. A vontade vai aumentar a vontade de você participar, de você cantar o santo nome dele, de você ter associação com quem? Com quem busca a Deus.
A associação é uma das coisas mais importantes que tem nesse processo de Bhakti Yoga. Sadhu Sangha. Por quê? Porque através da associação, você vai estar com quem busca Deus. E você estando com quem busca Deus, você vai ter vontade de praticar. E Deus próprio, Ele mesmo, Sri Chaitanya Mahaprabhu, Ele veio falando, o processo é o canto congregacional do Santo Nome. Então, essa daí é outra forma de adorar Deus, né? Através do Archana. Aí nós temos Dasyan. O que é Dasyan? Dasya é servidão. Dasya é servir Deus. Então, nós temos que ter o humor de servir Deus. Nós temos que servir Deus, né? De todas as formas. Aí tem outro relacionamento com Deus, Sakyan. É servir Deus como um amigo, porque Deus é o nosso melhor amigo. Deus, ele quer nosso amor. A única coisa que ele quer de nós é o amor, porque ele é o dono de tudo. Né? Por que a gente faz essa cerimônia de Archana? Deus não precisa de incenso, Deus não precisa de flor, Deus não precisa de banho, Deus não precisa de nada. Ele é dono de tudo, ele é dono do universo, não só da Terra, ou desse sistema planetário. Ele é dono de tudo. Então, ele não precisa disso, mas é uma forma que ele criou, uma das formas, para a gente servir ele. Então, ele criou tudo isso para nós servirmos ele. Esse daí é o processo de servir Deus. E ele criou isso. Então, por isso que a gente faz isso. A gente também oferece comida para Deus. Não só como o católico oferece a hóstia e depois todo mundo comunga. A gente aqui oferece no templo, normalmente nos templos Gaudiya Vaishnavas, se oferece arroz, se oferece grão de bico, se oferece lentilha, se oferece batata, enfim, comida. A única coisa que não vai para o altar é carne, de qualquer forma, porque Deus não aceita. Carne bovina, qualquer tipo de carne, peixe, todo tipo de carne. E ovo. Deus também não aceita ovo no altar. Então, do resto, você pode oferecer tudo para Deus no altar. E aí, essa comida, a gente, depois que acaba o programa, a gente se alimenta com essa comida, que não é mais uma comida, não é mais proteína, carboidrato e gordura, como e minerais, enfim, tudo que um alimento tem. Ele vem na forma de prachada. O que quer dizer prachada? Misericórdia. Então, o alimento volta para a gente na forma de misericórdia. Da mesma forma, incenso. Eu ofereço incenso para Deus primeiro, depois para os gurus, e aí para quem está presente no templo. E a pessoa recebe a prachada de que forma? Ela sentindo o olfato do incenso, ela está recebendo misericórdia. Então, tudo que é oferecido para Deus, que Ele deixou, que Ele gosta que ofereça para Ele, vem como misericórdia para a gente. Né? Então, no final dos programas, depois eu vou dar o endereço do templo aqui em São Paulo também, e no final dos programas a gente oferece uma alimentação vegetariana, né, lacto-vegetariana, gratuita. Nós não cobramos nada por isso, nós não podemos cobrar por algo que não é nosso. A prachada não é nossa, a prachada é de Deus, a misericórdia é de Deus, não é nossa. Porque não é mais comida, não é mais arroz e feijão ou batata, o que for. Ela volta como misericórdia do altar, e nós não cobramos. Pelo menos a nossa missão, Sri Chaitanya Sarasvati Mati, não cobra por nada disso. E como que a gente vive? O templo não tem nenhum comércio. O templo de São Paulo, essa sede do Sri Chaitanya Sarasvati Mati, não tem nenhum tipo de comércio, não tem business. Então, como a gente sobrevive? Através de doações. Então, se a pessoa quiser doar, ela doa. Se ela não quiser doar, também não tem problema. Ninguém vai obrigar a pessoa a doar. Mas ela vai ver que tem gasto de luz, de água, de gás, enfim, da comida. Todo local tem um gasto. Então, a pessoa que ela doa. E Krishna faz o arranjo para que o templo continue. Já tem 2 anos e meio esse templo, e ele está continuando, e Krishna abastece ele com tudo que precisa. Então, o outro processo que eu estava falando, voltando nos processos de Bhakti Yoga, além desse processo de servidão para o melhor amigo, para o amigo Krishna é o nosso melhor amigo. Então, nós não temos que temer a Deus, como alguns falam. Você não teme a Deus? Não, eu não tenho medo de Deus. Eu tenho que amar a Deus. Como que eu vou temer a Deus? Deus é o meu melhor amigo. E Deus quer o meu amor, e Ele está dando amor para mim o tempo todo. Como que eu vou temer a Deus? Se tem uma pessoa que eu não tenho que temer, é a Deus. Então, Ele quer o nosso amor e nós temos que dar o nosso amor para Ele.
A única coisa que ele quer nosso é o amor. Quando eu ofereço uma flor no altar para Deus, para Krishna, para Mahaprabhu, ou qualquer forma de Deus que está no altar, ou para os gurus, né, que são os mestres espirituais, ele quer o nosso coração, ele quer o nosso amor. Ele não quer a flor mais bonita, a flor mais cara, ele não quer uma orquídea azul que é a mais cara. Ele quer o nosso amor. Todo esse processo é para que a gente tenha amor por ele. E aí, para terminar os 9 processos de Bhakti Yoga, tem Atmani Vedana. O que quer dizer isso? É se entregar totalmente a Deus. Se entregar totalmente a Deus. É isso que ele quer. Quando ele perceber que a gente ama ele, as escrituras falam, se você tiver uma gota de amor puro por Deus, ele vai te levar para o mundo transcendental. Então, é esse que a gente busca, para Yojana. Eu vou falar 30 minutos hoje, já está com 25h46 agora. Então, a gente vai fazer a prática, que é a mais importante. Tem um dos mestres da nossa missão que ele fala, 1 grama de prática vale mais que 1 tonelada de teoria. Então, nós vamos escutar agora o Mahamantra Hare Krishna, que quer dizer Mahamantra. Maha é grande, mantra man é mente, tra é anular, libertar. Então, é um mantra que liberta a mente. E nós vamos escutar agora o Mahamantra Hare Krishna. Se todos puderem cantar juntos, cantem juntos. São 3 palavras, é fácil. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Agora, todos juntos, eu vou colocar uma pessoa cantando com instrumentos musicais que nós usamos e cantem junto, que isso vai limpar nossa alma. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Esse é o mantra, é o Mahamantra, é o principal mantra dessa era de Kali Yuga. E quem falou isso? O próprio Deus. Deus veio há 534 anos atrás e ele falou na Bengala Ocidental, na Índia, e ele falou, cante esse mantra e limpe a sua alma, porque a gente tem que limpar a alma. Se a gente quiser ser mais humilde, mais tolerante, dar respeito a todos, sem querer respeito em troca, essa é a forma, cantando Mahamantra Hare Krishna, fazendo os 9 processos de Bhakti Yoga, pregando sobre Deus, pregando sobre Krishna.
Eu vou dar o endereço do Templo de São Paulo. Nós ficamos aqui na Moca, né? Não é difícil chegar aqui. Nós estamos na Moca, Rua Sapucaia, número 1107. Quem não pegou caneta e papel para anotar, ou não pegou o celular para anotar no celular, eu vou repetir, tá? Rua Sapucaia, número 1107, na Moca, Zona Leste de São Paulo. E eu vou dar meu WhatsApp também, para quem quiser mandar mensagem, fazendo perguntas, porque vão surgir dúvidas sobre o que foi falado. E mesmo quem não estiver escutando ao vivo, vai ficar gravado isso no YouTube, nesse canal do YouTube. E a pessoa pode fazer a pergunta depois. E a semana que vem eu respondo. Na terça-feira que vem, às 20 horas, eu responderei as perguntas. E o meu WhatsApp, 11 São Paulo, 99576-0146. Vou repetir, 11 São Paulo, 99576-0146. Então, quem quiser entrar em contato comigo, quiser participar do nosso programa no templo, a gente se reúne. Eu falo por WhatsApp os dias e horários que a gente se reúne. Se quiser endereço também, explicação como chegar aqui. E até a semana que vem, terça-feira, às 20 horas, estaremos aqui novamente, dando essa filosofia milenar que surgiu na Índia, mas não é da Índia, é do mundo todo, né? Essa filosofia do mundo. Então, boa noite. E a gente cumprimenta, quando a gente encontra um devoto, né, a nossa missão, a gente cumprimenta como reverências total. Isso daí em Bengali, em sânscrito, como se fala isso? Dandavati Pranam, quer dizer, reverência total a todos. Boa noite e Hare Krishna.